Uma maldade lançada contra você talvez possa te atingir. Já a maldade que você lança certamente te atingirá, porque a vida é cíclica. A roda gira para todo mundo e toda maldade lançada certamente reencontrará quem a lançou. Sabedoria hindu. Quando eles chegaram à nossa cidade, ocuparam uma casinha abandonada, bem distante de tudo. Era um bando de ciganos, maltrapilhos, magríssimos, 12 adultos e 5 crianças. Tinham um aspecto desconfiado e eram pouco vistos na rua. Nunca soubemos como, nem do que viviam, os 5 homens e 7 mulheres que pareciam sempre sujos, cobertos de andrajos e miçangas que provavelmente eles mesmos faziam. As crianças andavam descalças e, diferente dos adultos, estavam sempre perambulando pela praça ou pela feira e pediam dinheiro e comida a quem passava enquanto brincavam. Eram andarilhas natas e percorriam distâncias que nenhuma outra criança da cidade teria permissão de percorrer. Nunca soubemos de onde vinham. Uma vez, minha irmã e eu vimos elas bem de perto, na praça. Esse foi o primeiro contato de uma amizade que nos levaria à situação mais insólita de nossas vidas. Tudo começou com pequenas fugas em que acompanhávamos elas. Eram 5 meninas, de idades próximas à nossa. Pois bem, que seguimos com elas aos lugares mais distantes do que a mamãe permitiria. Numa dessas, fomos até a cabana onde viviam. Não nos convidaram para entrar. O casebre tinha um aspecto imundo e deteriorado, com varais no entorno e redes improvisadas. Estávamos brincando quando 2 mulheres se aproximaram e, sem falar com a gente, perguntaram para elas quem éramos. As meninas responderam qualquer coisa e as mulheres disseram que ninguém deveria ir para os fundos da casa. Elas mesmas seguiram para lá, levando baldes com água e uma faca, enquanto, logo atrás, uns homens carregavam um pesado saco, quase não podendo com o esforço, e seguiram na mesma direção. Ficamos curiosos, e as meninas, percebendo isso, se entreolharam rindo. "Vocês querem ver?" perguntaram. "O que tem lá atrás? Vocês querem ver?" Fizemos que sim com a cabeça, e elas disseram: "É um enterro", disse a mais nova, e todas elas estouraram a gargalhada ao verem nossa cara de susto. Por fim, uma delas, fazendo sinal de silêncio com o dedo na boca, avançou com cautela para dentro do mato que eles chamavam de quintal e fez sinal para que a seguíssemos. Era um capinzal alto o suficiente para que coubesse uma pessoa agachada. Olhei para minha irmã, esperando que ela sentisse, e 2 segundos depois, estávamos engatinhando pelo matagal, seguindo as meninas ciganas. A essa hora, talvez a mãe já tivesse dado por nossa falta. Mas quem pensaria em voltar para casa ao ver um lugar secreto, com ciganos abrindo uma cova sem saber que estavam sendo vistos? De fato, aquele lugar havia sido cuidadosamente capinado como uma arena, rodeada pelo capinzal selvagem que o ocultava, com a eficácia de um muro, só que mais discreto. Os homens empenhavam todo o esforço, cavando um buraco no chão, um buraco enorme e comprido. Suavam e, depois de um tempo, trocavam de lugar com outros, até que trouxeram o saco pesado que tínhamos visto antes e o arrastaram até a borda da cova. Olhávamos curiosa para as ciganinhas. Elas colocavam o dedo na boca, pedindo silêncio. Os homens rasgaram o saco com uma faca e vimos uma cachoeira de sal vazar para o buraco até esvaziar pela metade. As mulheres, saltando para o buraco, espalharam o sal até cobrir completamente a terra e, em seguida, dos fundos da casa, os homens trouxeram 2 bandas de porco cortado ao meio. Eram 2 peças de carne tão grandes que eles traziam nas costas, como uma mochila quase arrastando no chão. Deitaram a carne sobre a cama de sal no buraco, cobriram com o que tinha restado do sal, mais uma camada de folhas secas e, por fim, cobriram com terra. As ciganinhas, nesse instante, empurraram a gente fazendo sinal para que saíssemos e saíram logo atrás de nós. Voltamos à parte da frente da casa, onde elas simularam com muita naturalidade que não tínhamos saído dali em momento nenhum.
Quanto a mim e a minha irmã, estávamos muito agitadas e curiosas, mas não pudemos fazer nenhuma pergunta e ainda tivemos que voltar para casa sozinhas. Mamãe nunca soube disso. Nas semanas seguintes, um mistério tomou conta da cidade. Alguém estava roubando porcos nas fazendas e suspeitava-se de que eram os ciganos. É natural, em cidades pequenas, a desconfiança em torno de forasteiros. E não tardou para que um grupo de homens fosse até a cabana dos ciganos. Chegaram de surpresa para que eles não tivessem tempo de esconder os porcos. Os ciganos negavam todas as acusações, enquanto os homens reviravam a cabana inteira e os arredores sem nada encontrar. Por fim, voltaram frustrados e um pouco constrangidos pela acusação que agora se mostrava infundada. Apenas um entre eles se manteve firme, na certeza de que os ciganos eram os culpados. Mas era uma certeza sem provas, por isso, os demais não lhe deram mais atenção. Esse homem era dono de uma fazenda, era um abastado criador de porcos e, por sua posição, não aceitava ser contrariado. No momento em que ignoraram suas convicções, ele passou a odiar os companheiros tanto quanto odiava os ladrões de porcos. E quando terminou aquele encontro, foi embora decidido a resolver sozinho o caso. Entregaria a eles a cabeça de um cigano, como paga pelo desaforo. Como já sabemos, os ciganos tinham um método bastante eficiente de esconder os porcos roubados. Eles enterravam as bandas do porco sobre uma cama de sal para conservar a carne da putrefação e, em seguida, cobriam de terra, ocultando o produto do roubo. Apenas quando queriam comer carne, desenterravam, cortavam um enorme pedaço que alimentava todo o bando e voltavam a cobrir de terra. Ou seja, a técnica funcionava como um tipo de geladeira improvisada e os deixava livres de qualquer suspeita. Talvez o roubo de um porco não justifique a morte de um homem, mas nem todos pensam igual. O fazendeiro certamente pensava diferente. E pelos dias seguintes, cuidou de pastorar pessoalmente o chiqueiro, escondido de maneira que o ladrão, quando aparecesse, não poderia vê-lo. Esperou por várias noites, sozinho com sua espingarda, e a certeza de que mais dia menos dia o cigano ia aparecer. Não se enganou. De fato, quando a carne acabou, os ciganos esperaram anoitecer e marcharam até a fazenda. O dono dos porcos aguardava, enérgico, vigiando com a arma carregada, e não tardou para que avistasse o vulto dos homens se esgueirando entre as sombras, se aproximando do chiqueiro, um galpão gigantesco contendo centenas de porcos. O primeiro deles pulou a cerca, enquanto os demais, com cautela, esperavam, olhando em volta. O atirador fez mira e esperou. O invasor avançava com cautela, também olhando para os lados, com passos tão leves que pareciam não ter peso. Os outros 4 ciganos, que esperavam, também entraram. Nesse instante, um bico de luz que havia no quintal destacou a figura do primeiro brotando da escuridão. O fazendeiro, então, teve a certeza de quem se tratava e atirou. Disparou um tiro certeiro, matando o cigano. Os porcos despertaram em uma gritaria infernal e os outros ciganos debandaram enquanto o fazendeiro atirava a esmo nas sombras em fuga, sem conseguir mirar nenhuma. Em poucos segundos, estava sozinho outra vez, em meio aos ecos dos tiros e os guinchos dos porcos. E em meio a essa perturbação completa, agachou-se ao lado do morto e, puxando a faca da cintura, tratou de cumprir a promessa que havia feito quando o pegasse, e o decapitou. No dia seguinte, daria fogo aos demais ciganos, levaria a eles uma lembrancinha, pensava ele, olhando a cabeça decapitada sobre a pia onde ele lavava as mãos. Ele entrou em casa, levando seu troféu pela cabeleira, e só depois disso, os outros ciganos, que haviam se escondido para fugir dos tiros, puderam entrar e carregar o corpo sem cabeça de volta para a cabana, como uma estranha procissão na estrada, sob o luar triste e sombrio. Enquanto isso, na cabana, as mulheres haviam acendido uma fogueira, esperando os homens voltarem com o porco. As crianças dormiam dentro de casa. Quando os homens se aproximaram com o pesado corpo nos ombros, a distância fez com que as mulheres confundissem a imagem deles na escuridão. Elas imaginaram
que traziam o animal. Somente quando estavam perto e foram iluminados pela fogueira, elas descobriram o que havia acontecido. E formou-se a comoção em torno do corpo sem cabeça. Uma comoção silenciosa, onde cada um tocava o sangue do corte onde faltava a cabeça e sussurrava coisas incompreensíveis. Um por um, foram fazendo isso como em um ritual. Em seguida, formaram um círculo em volta do cadáver e, com as mãos tingidas de sangue, se uniram em uma macabra ciranda, onde conjuraram vingança. Uma brisa calma agitava o capinzal, mas foi crescendo, se tornando um vento forte que desafiava o fogo, enquanto os ciganos, sem desmancharem o círculo, reviravam os olhos como se já não tivessem retina, erguiam a cabeça sussurrando todos ao mesmo tempo, cada vez com mais força e urgência. As árvores eram sacudidas pelo vento, galhos caíam partidos, e eles, com as mãos apertadas cada vez com mais força, seguiam naquela confusão de sussurros, até que no ápice do vendaval, a fogueira apagou. Nada mais se ouviu. A noite mergulhou em um completo breu e o vento parou completamente. Nada se movia. Por um instante, parecia que o mundo inteiro havia silenciado. Até que a fogueira de repente acendeu-se outra vez, sem que ninguém a tivesse tocado. Os ciganos continuavam em transe e o corpo decapitado já não estava entre eles. De alguma maneira, tinha sido levado para a cova de sal, sem que ninguém o tivesse tocado. Uma cigana soltou as mãos das que estavam com ela e no chão, manchado com o sangue do morto, desenhou uma enorme estrela dentro de um círculo e voltou à sua posição inicial. Nessa hora, um bode preto surgiu na cerimônia. Os ciganos, reconhecendo, se curvaram em adoração a ele. As mulheres começaram a dançar, possessas de sensualidade, em torno do bicho. Em poucos instantes, desenterraram o corpo sem cabeça da cama de sal e, com um punhal que uma delas tirou do decote, arrancaram o coração do morto e, fazendo uma reverência diante do demônio, lhe deram de comer. O bicho se ergueu sobre as patas traseiras e o aceitou. Depois de comer parte dele, ofertou aos seus adoradores para que comessem também e dessem às crianças que dormiam. Depois, andou como um homem, entrou na fogueira e sumiu entre as chamas. Quando o dia amanheceu, o povoado estava forrado de pássaros mortos, e a água dos rios estava apodrecida pelas carcaças de centenas de porcos. E a cidade amanheceu sem nenhuma explicação para aqueles acontecimentos. Durante a madrugada, os animais se precipitaram agoniados, rompendo cercas e porteiras, fugindo de seus donos e, desembestados, se atiraram na água, onde não tardaram em morrer afogados. Enlouquecido pelo prejuízo, que certamente o levaria à falência, o fazendeiro se matou, com a mesma arma que havia matado o cigano na noite anterior. Encontraram seu corpo tombado no quarto, junto à cabeça morta, que foi enterrada com ele, a fim de ocultar o crime. Os ciganos arribaram ao acampamento e nunca mais se ouviu falar deles.